Quantas vezes você começou algo cheia de energia e expectativas? Um curso, um negócio, dieta, ler a Bíblia, mas no meio do caminho parou. Olha, isso é muito mais comum do que você imagina. Você já ouviu falar do Quitter's Day? Esse foi o nome dado ao dia 19 de janeiro, conhecido como o dia em que 80% das pessoas já desistiram das metas que traçaram no dia 1º de janeiro. Sonhos como abrir um negócio, entrar na academia, fazer um curso online, aprender uma nova língua, se posicionar nas redes sociais, ler a Bíblia, fazer dieta e por aí vai. Ou seja, a cada 100 pessoas, 80 abandonam seus objetivos antes mesmo de o primeiro mês do ano terminar. E sabe por quê? Algumas dessas pessoas criaram metas irreais. Outras se distraem com o dia a dia. Algumas porque tiveram dificuldade em lidar com problemas, mas no fim das contas, tudo se resume a um único motivo: falta de disciplina. Disciplina é basicamente você se propor a fazer algo e simplesmente fazer, sem emotizar, sabe? É a capacidade de autocontrole que uma pessoa tem ou não tem. A habilidade de manter constância, foco, mesmo quando não há vontade imediata ou circunstâncias favoráveis. E olha esse dado. Segundo estudos como os da Psychology Today e da Universidade de Scranton, 92% das pessoas não conseguem atingir os objetivos que definiram e apenas 8% das pessoas, de fato, traçam e alcançam suas metas. Isso porque essas pessoas desenvolveram disciplina. Ouviu o que eu falei? Desenvolveram. Pois é, ninguém nasce sendo disciplinada. Disciplina é algo que se desenvolve. Então, não se culpe, porque de fato a culpa de você não terminar o que começa não é exatamente sua, mas sim da sua mente mal treinada. Eu mesma iniciei 4 faculdades e abandonei todas elas na metade do caminho. Perdi as contas de quantas dietas eu tentei fazer ao longo da minha vida, mas o resultado era sempre o mesmo: efeito sanfona. Emagrecia, uns meses depois engordava tudo de novo. Eu era muito de fase, sabe? Eu colocava as coisas na minha cabeça e a ideia de futuro, ela até me gerava uma motivação inicial que fazia eu me mover. Mas à medida que eu encontrava obstáculos como sono, preguiça, desmotivação, falta de apoio, demora para ver algum resultado, eu acabava desistindo. Desistia e voltava para a estaca zero. Era como se eu sempre estivesse enxugando gelo. Gerava um esforço que no fim não me levava para lugar nenhum. E sinceramente, eu não sei o que era pior: não conseguir construir nada de significativo na vida ou ter que carregar frustração dia após dia de não sair do lugar. Porque era isso que eu sentia quando eu olhava outras pessoas dando conta das suas vidas. Corpo bonito, uma boa saúde, um negócio próspero, estudando, evoluindo. Enquanto as minhas coisas e a minha vida, elas sempre ficavam largadas, sempre pela metade, sempre pro dia de amanhã. A frustração, ela fazia eu me sentir pequena diante dos meus desafios. Então, minha autoestima e meu senso de realização baixavam. Assim, eu ia me sentindo menos capaz de fazer e por isso fazia cada vez menos, num absoluto ciclo destrutivo. Sinceramente, se eu não tivesse quebrado esse padrão há alguns anos atrás, eu nem sei onde é que eu estaria hoje. O fato é que o nosso corpo e a nossa alma, eles vão sempre se inclinar a buscar conforto, aquilo que é mais conveniente e que gasta menos energia. Isso acontece desde os nossos antepassados. O nosso cérebro, fundamentalmente, ele foi programado para poupar energia, para escolher sempre o caminho mais fácil, mais confortável, mais conveniente. Afinal, essa era a forma de garantir a sobrevivência no passado: gastar menos e se proteger mais. O problema é que esse mesmo instinto de sobrevivência que antes nos protegia, hoje nos sabota e nos impede de viver tudo o que poderíamos estar vivendo. Mais saudáveis, mais inteligentes, mais prósperas, mais realizadas, mais sábias, mais satisfeitas e por aí vai. Saber que disciplina é algo que se desenvolve muda tudo, então. Disciplina não é uma característica que apenas 8% da população teve a sorte de nascer com. Essas pessoas, elas simplesmente decidiram desenvolver disciplina e foi isso que as colocou nesse grupo seleto de pessoas que sonham e realizam, que estabelecem metas e cumprem.
E quem tá te falando isso é uma mulher que precisou romper padrões de comportamento para criar muitos dos resultados que durante anos eram sinônimo de frustração para mim, porque eles não passavam de sonhos muito distantes. Eu pude eliminar o efeito sanfona na minha vida, eu me tornei alguém que hoje ama ler e estudar, coisa que para mim era muito difícil. Aliás, eu nunca conseguia chegar ao fim de um livro. E hoje eu estou concluindo 2 faculdades. O meu desejo por doces e comida gorda diminuiu a quase zero. Eu construí negócios, iniciei e finalizei projetos pessoais com a minha família. E com base nas minhas mudanças, aprendizados e resultados, eu pude criar um método que contempla corpo, mente e espírito. Isso porque eu entendi que todas as vezes que eu tentava mudar o meu corpo, mudando apenas a minha mente, inevitavelmente eu acabava voltando para a estaca zero. Era preciso ir um pouco mais fundo. A mudança precisava ser mais profunda. Ela precisava acontecer num nível espiritual. E entenda, eu não estou aqui falando de religião, mas nós somos seres tricotômicos, ou seja, feitos de corpo, alma e espírito. E o motivo pelo qual muitas das nossas mudanças elas duram um tempo, mas não são permanentes, é porque nós focamos naquela teoria que se espalhou por todas as páginas de coaches e terapeutas nos últimos anos, de que se você muda seus pensamentos, você muda a sua vida. Acontece que se você basear a sua mudança de vida apenas nisso, eu aposto com você que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, quando uma dificuldade maior aparecer, você não vai conseguir vencer a sua mente e acabará voltando a pensar e agir como antes, criando seus velhos e conhecidos resultados. Lembra que eu falei antes? O nosso cérebro ele trabalha para nos manter no conforto e protegidos. Ele evita esforço a qualquer custo. Eu precisei unir o meu conhecimento em neurociência com o mover de Jesus na minha vida, para que os meus gostos, o meu caráter, os meus hábitos, as minhas escolhas mudassem de um jeito profundo e genuíno, para que eu não só pensasse diferente, mas para que me transformasse em verdadeiramente uma nova pessoa. Assim como a culpa de eu ter passado mais de 30 anos sem acessar esse conhecimento e vivendo como uma legítima indisciplinada não era minha, a culpa de você ainda ser aquela que vive fazendo promessas que não serão cumpridas também não é sua. Eu costumo dizer que todo resultado que você ainda não vive está escondido atrás de 3 coisas: a decisão que você ainda não tomou, o método que você ainda não conheceu ou a mentora que ainda não te guiou. A culpa não é sua. A responsabilidade, por sua vez, de fazer a escolha certa hoje, essa sim é sua. Hoje eu deixo 3 escolhas diante de você. Continuar contando mesmas histórias tristes a teu respeito, acreditando que você foi indisciplinada a vida toda e talvez esteja fadada a permanecer assim. 2. Continuar tentando sozinha, na expectativa de que daqui a pouco a sua chave vira e tudo muda. Esse é um caminho até meio fantasioso, né? Ou 3, clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo agora e entrar no Disciplinadamente. E acessar assim um método validado por milhares de mulheres e se tornar definitivamente alguém que termina e que começa, que é consistente, que é realizadora. Já pensou? No próximo 1º de janeiro, você não fazer mais parte da estatística negativa do Quitter's Day? Poder olhar para trás e ver que conquistou todas as metas de fim de ano e assim com confiança e a certeza de que carrega o que precisa para cumprir, traçar novos objetivos? O mundo ele está basicamente dividido em 2 tipos de pessoas: as sonhadoras frustradas e as realizadoras satisfeitas. E a primeira parcela é 10 vezes maior do que a segunda. O meu convite hoje é para que você venha fazer parte desse menor grupo, desse seleto grupo, do grupo de pessoas que vivem realmente tudo o que podem viver, porque aprenderam a pagar o preço e se divertem nessa jornada. Pessoas que entendem que disciplina é a virtude que garante a aquisição de todas as outras virtudes. Enquanto você não se tornar disciplinada, aqueles R$500 que você gasta na consulta com a Nutri continuarão indo pelo ralo.
Assim como os R$ 90 de academia todos os meses e as outras centenas de reais que você já deve ter gasto em livros, cursos que não consumiu. Não é que a Nutri, a academia, os livros e os cursos eles não sejam bons, mas é que eles não vão surtir efeito na sua vida enquanto você não os colocar em prática disciplinadamente. Aliás, para que você invista no disciplinadamente e não precise investir em vários outros cursos depois dele, eu criei alguns bônus importantes e exclusivos para a sua jornada aqui comigo. Chamei alguns especialistas em diferentes áreas e você vai receber, além dos módulos do Disciplinadamente, também uma aula bônus sobre detox, mini curso sobre metas, plano de ação, aula sobre performance e alimentação. Vai aprender também a disciplinar seus filhos com uma aula que eu gravei junto com o meu filho, João Vitor. E ainda receitas fáceis que eu faço aqui no meu dia a dia. Uma lista de documentários que vão fazer você entrar em metanoia na área da sua saúde. E um painel da disciplina digital para você usar todos os meses daqui para frente. Só aqui, de bônus, eu estou te entregando mais de R$ 800. E ainda eu vou te dar de presente apenas hoje o meu e-book com 27 passos práticos para você desenvolver disciplina. Um produto que normalmente eu venderia por R$ 97. E você deve estar se perguntando, ok, Cal, quanto é que vai custar tudo isso? Quanto custa para eu me tornar uma mulher disciplinada? R$ 33 por mês ou R$ 397 à vista, mas só para você que está aqui assistindo esse vídeo. Essa é uma oferta única que eu só poderei manter porque meu time ainda consegue dar conta de atender todas as alunas. Se você sair dessa página, essa oferta se encerra imediatamente. Eu sou uma mulher que não gosto de me economizar naquilo que eu faço e é por isso que eu te garanto, com absoluta certeza, que o Disciplinadamente tem o meu melhor. Necessário para você se tornar uma mulher disciplinada. Uma vez um mentor meu disse assim, se você acordou essa manhã é porque Deus ainda tem um plano para cumprir na sua vida e também através da sua vida. Então faça valer a pena, não se demore, não se economize, não subestime, mas mude o que precisa ser mudado. Se você já entendeu que continuar fazendo o que vem fazendo não te levará para um lugar melhor, vem comigo construir um novo você a partir da disciplina. A Mila Antunes, que acabou de entrar no módulo 2, ela já se sente uma nova mulher. A Mari Barcelo, que teve todas as chaves possíveis viradas na sua vida através desse método. Palavras dela. A Juliana, então, parece até que ela passou por procedimentos estéticos. Olha só essa foto. Mas é só a disciplina em ação, fazendo ela se aproximar da sua real versão. Ah, calma, mas se eu sou indisciplinada, como é que eu vou terminar o curso? Eu já cansei de comprar cursos e não terminar nenhum. A Cíntia, antes de entrar, ela me disse exatamente a mesma coisa, mas olha só a mensagem que ela me mandou um tempo depois. Foi o primeiro curso que ela comprou e fez até o fim. Isso porque o Disciplinadamente, ele tem aulas tão incríveis que prendem a sua atenção e despertam o teu interesse, que vão fazer com que você não consiga parar de assistir. Como eu te disse, siga o plano de estudos, baixe a apostila e comece a assistir às aulas ainda hoje. A aula de boas-vindas, em particular, ela vai gerar gatilhos em você que farão você vir para as próximas com absoluta certeza. Eu liberei agora o botão aqui embaixo para que você possa ser direcionada para a página de conclusão de compra e nessa página você poderá preencher com seus dados e escolher qual forma de pagamento mais funciona para você. Pix, boleto, cartão, depósito, você que escolhe. O acesso ele é imediato e hoje ainda você estará em um grupo de WhatsApp de apoio com outras mulheres que estão se tornando disciplinadas, realizadoras. A minha sugestão para você é: abra o e-mail que você vai receber assim que você confirmar a sua compra. Nele vai ter o seu login e senha. Acesse o método, baixe toda a apostila e siga o plano de estudo que eu deixei de presente para você já na primeira aula. Esse plano de estudo ele vai ajudar você a se programar e a ser consistente. A Rose,
Ela disse que o Disciplinadamente ele é tão incrível que nem é só um curso de disciplina, mas um curso para aprender a viver em plenitude. Mas se mesmo assim você tem medo de gastar dinheiro e não aproveitar, fica tranquila, porque o método ele é tão incrível e tão garantido que eu vou te dar 7 dias de teste. 7 dias para você entrar, assistir as primeiras aulas e decidir se continua ou se você sai. Aqui estão mais alguns depoimentos e imagens de alunas que mudaram a sua forma de viver a vida depois que vieram para o Disciplinadamente. Eu sei que existem sonhos aí no seu coração só esperando a sua proatividade, a sua consistência, a sua disciplina para serem conquistados. Você definitivamente não precisa mais esperar mais tempo, não precisa ficar mais velha para fazer algo a respeito deles. Você pode tomar a decisão ainda hoje e eu já estou aqui te esperando.